nós dois assuntos, dois temas do ministério de Jesus na sua vida pública. Sabemos que Jesus estava no momento em que acontece este episódio na região de Cafarnaum, nos arredores daquela cidade, passando por campos de trigo que eram cultivados na Galileia. E é lá que ele e os seus discípulos encontram-se com fariseus e herodianos, que tentam colocá-lo em uma situação difícil. Mas o que é que se processa aqui entre Jesus e os seus discípulos para que ele lhes autorizasse colher espigas e comer no dia de sábado, um Shabat, colher espigas num Shabat, curar um homem com a mão seca numa sinagoga? Antes de falar sobre isso, eu gostaria de conversar a respeito de uma expressão que aparece neste Evangelho, expressão emblemática, difícil de compreender, chamada Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é empregada muitas vezes por Jesus no seu ministério, que prefere este título a outros títulos como o de Messias ou mesmo de Filho de Deus. Jesus revela gradualmente a sua identidade messiânica e o faz por meio desta expressão Filho do Homem, que é recolhida nas profecias de Daniel, que viu no período do exílio como um filho de homem, comparecendo diante do ancião de muitos dias, imagem de Deus, a quem foi confiado poder, domínio sobre o reino e a glória do próprio Deus. Esta profecia se referia ao Messias, àquele que depois seria identificado como sendo este Filho de Homem. Pois bem, o Filho do Homem, a que aqui se refere esta profecia, possui raízes na divindade do próprio Deus, mas também deita raízes na divindade, deita raízes na humanidade, no coração de cada homem e de cada mulher. É essa expressão profunda que Jesus recupera das escrituras judaicas para aqui usar no diálogo com os fariseus e os herodianos que o questionavam. É o Filho do Homem que tem poder sobre o sábado. Mas o que era este sábado para o povo judeu, a ponto de causar tanta controvérsia quando Jesus permitiu que os seus discípulos colhessem as espigas do dia de sábado por estarem famintos, precisarem comer? O Shabat para o povo judeu era como que uma espécie de dízimo do tempo que aquele povo devolvia para Deus, mas devolvia para uma finalidade, devolvia para Deus para que pudesse louvá-lo, para que pudesse adorá-lo. O sábado, o Shabat, era o dia do descanso, foi o dia do descanso de Deus na conclusão da sua criação, e era o dia do descanso para o povo de Israel, porque recordava desta criação de Deus, recordava do olhar amoroso de Deus para com a humanidade. E a forma como o povo de Israel vivenciava o Shabat era o jeito específico com que cada homem e cada mulher devolvia este amor.
que recebia do próprio Pai, que recebia de Deus. E ficam então aqui e faziam isso para que pudessem descansar, porque, como nos diz Romano Guardini, o descanso, o silêncio, a oração são caminhos que a gente toma para a nossa interioridade e para ter contato com Deus. Faziam isso para que pudessem se recompor, se refazer do trabalho, do labor da semana, e faziam isso com relação às suas vidas, mas também com relação às vidas daqueles com quem eles trabalhavam, com os animais, com os campos. Tudo precisava desse repouso, tudo deveria devolver a Deus este dízimo do tempo, numa atitude de louvor e numa atitude de adoração. No entanto, estava Jesus passeando por aqueles campos de trigo nos arredores de Cafarnaum, com os seus discípulos famintos, depois de exaustivo trabalho pastoral, e lhes permite colher e comer num dia de sábado. Entra numa sinagoga e encontra um homem com a mão ressequida e cura aquele homem, restitui a saúde daquele homem. E os que estavam à sua volta ficam enfurecidos, porque para eles não era permitido curar num Shabat, curar em dia de sábado. Jesus aqui faz uma profunda crítica ao povo, às estruturas religiosas do povo de Israel. Recordemos que não é a primeira vez que Jesus faz uma cura no dia de sábado. Jesus curou no dia de sábado, quando ele encontrou o cego de nascença na mesma cidade de Cafarnaum. Curou um paralítico no contexto da festa dos tabernáculos, no contexto das peregrinações anuais em Jerusalém, que estava há 38 anos sem andar naquela piscina de Betesda. Curou um homem idôneo, curou uma mulher que estava encurvada havia 18 anos. Não foi a única cura que Jesus realizou no dia de sábado. Mas por que Jesus fez isto neste dia? Que crítica é que Jesus fazia às estruturas religiosas do povo de Israel? Jesus observava que tanto fariseus quanto herodianos haviam esvaziado de sentido a experiência do Shabat. Eles mantinham as estruturas religiosas, mantinham a prática do Shabat, mantinham a prática das suas orações, mas elas já estavam completamente esvaziadas de sentido. Já não estavam mais relacionadas, vinculadas ao seu sentido íntimo e profundo, a ponto de ser mais importante para eles que um homem que estava com a sua mão fragilizada há não sei quantos anos permanecesse ainda assim, quando havia a possibilidade de obter cura. E assim Jesus o faz. Jesus restitui a plenitude da saúde daquele homem, porque, como nos diz Santo Irineu de Lyon, a glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem pleno. E que forma melhor, meus irmãos e minhas irmãs, daquele povo vivenciar o louvor e a adoração que eram referidos a Deus e esperados deste dia, que não tendo a plenitude da sua vida, a plenitude da sua saúde, que não estando alimentados, mas os fariseus e herodianos estavam de tal forma, de tal modo, distantes do sentido do que Deus havia lhes proposto, que não estavam enxergando isso, que
que em posse de si próprios, que devolvidos a si mesmos, aqueles homens poderiam sim cumprir aquilo que Deus havia pensado para as suas vidas e para a estrutura religiosa do povo de Israel. Irmãos e irmãs, quando este Evangelho aterrissa e se aproxima das nossas vidas, vemos do Senhor a mesma pergunta que Ele fez àqueles que estavam à sua volta: mudando o que deve ser mudado, é permitido ou não curar em dia de sábado? É permitido salvar uma vida ou perdê-la em dia de sábado? Como eu tenho vivido as coisas que habitualmente eu faço? Como eu tenho participado da Eucaristia a cada domingo? Como eu tenho rezado a trezena de Santo Antônio em cada mês de julho? Como eu tenho rezado aquele terço a cada dia que cultiva na minha vida a devoção e a espiritualidade mariana? Eu estou conectado com o sentido profundo destas experiências? Ou eu me afastei? Ou eu mantenho a prática de modo automatizado e me desconectei deste sentido último? Como tenho vivido? Esta é a pergunta de Deus para as nossas vidas nessa semana. Vamos pedir a Ele que, ainda que mesmo estando aqui, que tenhamos nos distanciado, que façamos este caminho de nos reaproximar do Pai, de nos reaproximar de Deus, de nos conectar com este sentido último para o qual todos nós fomos criados: louvar e adorar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.